Eu já gravei diversos vídeos aqui no canal sobre sociolinguística e na verdade eu já concluí inclusive todos os tópicos contidos neste livro aqui, ó, Introdução à Linguística, volume 1, tá? E aqui nós temos dois capítulos sobre sociolinguística. Já gravei então tudo que tem nesse livro sobre sociolinguística. Hoje eu quero recomeçar apenas a parte 1, ou seja, o capítulo 1 sobre sociolinguística, trazendo uma breve revisão sobre esses tópicos. Depois de ter gravado tudo, pode ser interessante para mim mesmo fazer isso, porque eu vou relembrando. Então hoje é apenas o primeiro parágrafo sobre sociolinguística, tá? Então vamos lá. Linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Então, isso é um fato, né? Linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Inclusive, é daí que vem o nome dessa disciplina, né? Sociolinguística, que é a relação entre sociedade e linguagem, ou seja, sociedade linguística. Mais do que isso, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do ser humano, de fato, né? Sociedade linguística ou ser humano e linguagem, né? A história da humanidade é a história de seres organizados em sociedades e detentores de um sistema de comunicação oral. Veja que aqui nós já percebemos, portanto, que a oralidade ela tem uma vocação inicial, né? Acima da escrita, inclusive nesse caso, ou seja, uma língua. Efetivamente, a relação entre linguagem e sociedade não é posta em dúvida por ninguém e não deveria estar ausente, portanto, das reflexões sobre o fenômeno linguístico. Por que se fala então em sociolinguística, que eu já adiantei inclusive, né? Ou melhor, por que existe uma área dentro da linguística para tratar especificamente das relações entre linguagem e sociedade? A sociolinguística? São perguntas, né? A linguagem não seria essencialmente um fenômeno de natureza social? As respostas e questões como essas não são tão óbvias. Para respondê-las é preciso considerar razões de natureza histórica, mais precisamente o contexto social mais amplo em que se situam aqueles que se dedicam a pensar o fenômeno linguístico. Assim, inicialmente, é necessário levar em conta que os estudiosos do fenômeno linguístico, como homens de seu tempo, assumiram posturas teóricas em consonância com o fazer científico de tradição cultural em que estavam inseridos. Nesse sentido, as teorias de linguagem do passado ou atuais sempre refletem concepções particulares de fenômenos ou fenômeno linguístico e compreensões distintas do papel deste na vida social. Mais concretamente, em cada época, as teorias linguísticas definem, a seu modo, a natureza e as características relevantes do fenômeno linguístico e, evidentemente, a maneira de descrevê-lo e de analisá-lo. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, né? Porque, na verdade, eu apenas queria trazer essa breve consideração inicial sobre sociolinguística. Sociolinguística, portanto, é essa relação, né, entre sociedade e linguagem. Já tendo gravado diversos vídeos, isso ficou bem claro para mim. Também já tendo cursado a disciplina. Eu sou um aluno da Faculdade de Letras e atualmente estou no 6º período, mas essa disciplina de sociolinguística eu já cursei. Então, por isso que eu gravo os vídeos aqui no canal, utilizando inclusive um dos livros texto, né, que a professora utilizou. No vídeo passado, então, eu tratei sobre o último tópico de sociolinguística deste livro. E semana que vem eu quero começar a tratar aqui uma breve revisão, né, sobre um panorama histórico, né, dos pensadores em sociolinguística, onde que isso começou. Beleza? Então, valeu, até semana que vem.